Eu quero, nesse instante, cumprimentar a todos vocês que estão nos ouvindo com a gloriosa paz do Senhor Jesus, que está nos assistindo, aonde quer que você esteja aí, que o Senhor possa falar o teu coração. Nós esperamos isso, cremos que Deus é poderoso. Se nós abrirmos o nosso coração e atentarmos bem para aquilo que Ele quer falar conosco, nós seremos grandemente abençoados por Ele. Estou alegre na presença do meu Deus. Sentimos a falta de estarmos juntos, reunidos todos, em um único propósito, em um único lugar, mas eu acredito que aonde quer que você esteja, você está atento à palavra, estamos cooperando nesta obra gloriosa que é do nosso Pai. Ficamos um pouquinho distantes, alguns dias, ficamos sem ter contato na ministração da palavra, mas aprove a Deus, na sua imensa sabedoria, de reservar um momento ausentes, mas agora retornando aos poucos, e esperamos que em breve dias tudo isso possa passar e que nós possamos adquirir grande experiência, maturidade, a nossa fé possa estar mais sólida, o nosso caminhar mais firme, e o nosso relacionamento com Deus mais consistente, mais íntimo, com maior intimidade com o nosso Pai. E eu gostaria de convidar vocês para nós lermos um texto nas Escrituras, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3 e o versículo 1. Texto que todos já conhecem, mas eu gostaria de refletir com você nesta noite, nesse texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. O texto diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Ou algumas versões, para todas as realizações, ou para todas as coisas que acontecem, há um momento certo, E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, esse texto, ele traz uma extensão bem grande, se nós lermos do versículo 1 até o versículo 8, ele vai estar traçando sobre essa questão do tempo. Há tempo para todas as coisas, E uma das coisas que nós precisamos atentar no momento, e eu digo momento bem oportuno, não vamos estar alheios àquilo que está acontecendo, a tudo que tem vindo junto com esse tempo, com esse momento, mas compreendemos pelas Escrituras que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Deus está no negócio, E todas as realizações, tudo aquilo que sobrevém sobre este mundo, sobre a humanidade, sobre a igreja do Senhor Jesus, nós compreendemos que está no momento e no tempo certo de Deus. E que Deus quer que nós aprendamos algo com esta situação.
que não possamos sair deste momento, sair dessa situação eminente que veio de sobreaviso sobre muitos, de surpresa sobre várias pessoas, sobre o mundo, mas que muitos, a igreja do Senhor, pelo conhecimento das Escrituras, que muitas coisas sobrevirão, iriam vir nesses últimos dias como princípio de dores, e não sabemos como será esse princípio de dores, algumas coisas, outras sim, porque as Escrituras nos dão e nos dizem, e a gente sabe de algumas coisas, mas em muitas coisas ainda são ocultas a nós, mas pelas Escrituras nós temos a segurança em Deus, e essa segurança é que nos traz paz. Essa segurança em Deus traz paz ao nosso coração e não deve, de hipótese alguma, causar temor, medo, pânico na nossa vida, porque nós temos um protetor, nós temos alguém que cuida bem de nós, e este Deus é poderoso em toda e qualquer circunstância. Então, a nossa fé, ela não pode de forma alguma ser abalada com essas coisas que sobrevêm. Muitas coisas hão de vir, piores, e nós precisamos estar atentos a isso, Sabemos que é um momento que fomos pegos de surpresa na questão de estarmos no que chamam, ou que nós chamamos de isolamento horizontal, não um total, mas parcial, um isolamento horizontal parcial, dado às circunstâncias, da questão de saúde, e nós, como sábios, dado a questão da presença do Espírito Santo, que nos ajuda a sermos sábios em toda e qualquer circunstância. Então, é um momento em que fomos levados, muitos foram levados, a viver uma vida de desespero, mas, volto a repetir, precisamos ter serenidade, precisamos estar tranquilos nesta situação, porque temos que aprender algo de Deus. O momento que Deus quer nos ensinar, é o momento que Deus quer trazer às nossas vidas, ou levar-nos a termos mais intimidade com Ele, conhecermos melhor as Escrituras, dedicarmos mais as nossas vidas à nossa família, à palavra, à oração, à ações de graça, ao culto doméstico, enfim, a várias outras coisas. Então, nós tentamos, vamos dizer assim, levar para casa, vamos dizer, que é o momento de estarmos isolados em casa, e nós precisamos levar agora, não o desespero, não a falta de fé, não a impaciência, a intolerância a muitas coisas, não. Precisamos refletir para os nossos familiares, para aqueles que estão conosco em casa, passando um maior tempo agora, em casa, segurança, e essa segurança, ela só vem por meio da confiança em Deus, da fé nele, do conhecimento das Escrituras acerca do que sobrevém, do que vai de vir, do que Deus tem para nós, do cuidado de Deus, do zelo de Deus. A gente precisa passar essa segurança para todos aqueles que estão ao nosso redor, Alguns estão mais isolados, mas nós temos recursos para podermos falarmos com essas pessoas e assim passar também a segurança e expressar o quanto Deus deseja falar com eles. E eu gostaria de traçar algumas coisas, alguns conhecimentos, talvez teóricos, e espero que práticos, no sentido daqueles que querem
colocar isto em prática. A gente sabe que a gente tem muita teoria, muito conhecimento, ou até pouco conhecimento, mas a gente deixa a desejar em não colocar isso na prática. A nossa vida diária, ela deixa muito a desejar para muitos, né? Alguns têm a regularidade e já têm uma certa disciplina no seu dia a dia com respeito a vários fatores que envolvem a sua casa, né? Mas muitos, a sua casa ainda deixa a desejar, ainda é bagunçada, né? Principalmente porque vivemos em um mundo em que as pessoas vivem muito ausentes umas das outras. As pessoas vivem muito preocupadas com consigo mesmo, com ela mesma, com o seu trabalho, com os seus amigos. Outros vivem uma vida muito de viagens, andando de um canto para outro, e não param em casa. A sua casa é quasemente como um hotel. Enquanto está passando ali, se hospeda naquele lugar e depois volta a viajar novamente. Então não tem a sua casa, está em casa, mas ao mesmo tempo não está em casa, está ausente. Então, muitos princípios não foram bem administrados, muitos princípios não foram colocados em evidência e as pessoas passam a ficar uma vida de imparcialidade, uma vida de falta de aproximação, de comunhão, de relacionamento mais firme, mais consistente. Mas nós esperamos que esse tempo que Deus preparou para nós, possamos aproveitar no máximo. E eu gostaria de citar alguns pontos que eu considero como perigos, para muitos que passam agora a sua maior parte nas suas casas, Volto a repetir, existem aqueles que estão vivendo um isolamento talvez até total, mas em uma outra parte o seu isolamento horizontal ele está sendo parcial, porque precisa ainda sair para trabalhar, precisa estar ainda em alguns locais ajudando os profissionais também que existem, mas eu creio que a maior parte de muitos está em casa. E aí a gente precisa estar atento para alguns perigos que existem, Mas eu queria, de primeira mão, falar que a gente precisa, eu coloquei 3 pontos aqui, que a gente precisa, muitos de nós, precisamos, que é a questão de refletir, refletir que vivemos um bom tempo para nós mesmos. Um bom tempo, muitas pessoas viveram um tempo para si mesmo e até mesmo para outros, e não para a sua família, para a sua casa. Outros viveram muito tempo viajando, outros viveram para o seu trabalho, e a vida deles é o trabalho, e agora foram tolhidos, foram bloqueados, muitos estão agora parados, estão sem trabalho, estão em casa, e muitos estavam em casa, mas nunca em casa e ausentes. E a gente precisa saber que nesse momento precisamos administrar bem o tempo que Deus está dando para nós diante dessa situação, Então, a situação em si, ela é preocupante, o momento é preocupante, a gente não pode vacilar, isso é verdade, Mas a nossa fé, ela precisa estar em primeiro lugar, As precauções nós vamos tomar, porque nós somos conscientes de tudo que está acontecendo. Existem pessoas que ainda a sua fé é meio balanceada, não é bem consistente. Outros ainda vivem naquele momento em que ouvem muito, absorvem muitas coisas negativas, e aí
passam a ter uma imunidade muito baixa. A gente precisa estar consciente disso e a gente precisa estar se relacionando com essas pessoas, e então a gente tem que ter precaução, né? Mas no livro de Mateus, né, diante dessa situação que nós precisamos estar atento, que eu falei, de refletirmos sobre nós mesmos, sobre a vida que nós estávamos antes, sobre agora o momento que nós estamos vivendo, né? Compreender que passamos um tempo todo, né? E que agora nós estamos em casa, e em casa mesmo, né? E bate-se em muitos daquela ansiedade, aquele momento de desespero, de inquietação, né? E a gente precisa ter na palavra o nosso alento, o nosso descanso, o nosso refúgio. E Mateus, no capítulo 6, né, Mateus 6, versículo 34, as Escrituras, ela diz o seguinte, com respeito a essa posição, a gente precisa estar atento a isso, e as Escrituras dizem assim, ó: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Então, se as Escrituras estão dizendo que eu não devo me preocupar com o amanhã, por que eu não devo me preocupar com o amanhã? Porque eu não devo viver essa vida ansiosa, pensando como vai ser amanhã, como é que eu vou estar amanhã, como é que minha família vai estar amanhã. Por quê? Por causa da confiança em Deus. A confiança em Deus é que faz com que a minha alma, o meu espírito, o meu corpo, todo o meu ser, comece a descansar nele, porque eu sei que ele cuida de mim. E, como ele disse que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, significa que ele não me desampara. Se ele não me desampara, eu posso confiar nele, eu posso saber que em todo e qualquer momento eu posso falar com ele, eu posso conversar com ele, eu posso clamar a ele, e ele vai tirar do meu coração toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o medo, né? É o Senhor quem vai fazer isso, né? Ele vai trazer refrigério ao meu coração, né? Então, isso é o que as Escrituras falam em Mateus capítulo 6, versículo 34, né? Mas diante de tudo isso que eu estava falando, eu preciso me preocupar agora sobre os perigos que existem de eu estar, de muitos estarem em casa o tempo todo. A gente sabe que muitas pessoas não têm controle sobre algumas situações. E se não tem controle sobre algumas situações, existem perigos que são eminentes, não só agora nessa situação, mas ela se torna muito mais, eu vou dizer, severa, né? Esses perigos se tornam muito mais elevados, né? Porque esses perigos estão aí constantemente, mas agora eles se tornam mais elevados, os perigos se tornam mais consistentes, e a gente precisa aprender a administrar a situação para que isso não venha a atrapalhar o nosso momento, o momento que Deus quer de reflexão, o momento que Deus quer que a gente se volte para Ele, o momento de arrependimento, de conversão, de podermos sentar com os nossos e começarmos a avaliar a nossa vida, avaliarmos tudo que está acontecendo, o porquê que está acontecendo, o que é que Deus quer ensinar para a minha vida, para a sua vida nesse momento, o que é que Deus quer que eu faça nessa situação. Então eu preciso atentar bem para tudo isso que está acontecendo, para tudo isso que está sobrevindo sobre a humanidade, sobre todo mundo, né? A gente sabe que é algo que está acontecendo em todo o
mundo. Então, eu preciso estar atento a isso. E alguns desses perigos, a gente já lida com ele constantemente, todos os dias, né? Os nossos filhos, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os velhos, né? Que é alguns deles que eu vou estar citando, né? E o primeiro deles é celular, outro, televisão, outro, a internet, outro, redes sociais. Esses quatro, eles estão bem interligados, porque hoje a tecnologia, ela avançou tanto que, e principalmente essa geração atual é uma geração que lida muito com a tecnologia. A gente vê que crianças pequenas já sabem mexer nos aparelhos de celulares, né? Já sabem falar algumas coisas, e a gente precisa atentar bem para isso, porque acaba que nós, agora estando o tempo todo em casa, os nossos filhos ausentes das escolas, passam o maior tempo no celular, nas redes sociais, na televisão, pesquisando nas internets, e cada vez mais coisas tem para entreter e nos atrair. Então a gente precisa estar atento a essas questões aqui, por quê? Porque se nós não atentarmos, nós vamos estar colocando os nossos filhos e até nós mesmos, ausentes de buscarmos a Deus, de ensinar princípios aos nossos filhos, e até mesmo aqueles limites que nós tínhamos na nossa casa, aqueles limites que nós tínhamos imposto na nossa casa, eles venham a ser quebrados, venham a ser negligenciados, porque antes os nossos filhos estavam na escola, quando não estavam pela manhã, estavam à tarde ou à noite, e nós estávamos trabalhando, ou pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, então nós estávamos sempre em alguma atividade extra casa. Então, o tempo em casa, ela não era grande para muitos, para as donas de casa, aquelas que são donas de casa, o tempo maior é em casa mesmo, Mas, mesmo assim, diante dessa situação em que os nossos filhos agora passam o dia todo em casa, e em algumas situações não tem nenhuma atividade escolar, nenhuma atividade, e quando a tem, a gente vê que ela é um pouquinho restrita, por causa que tem que ser nas redes sociais, pela internet, e muitos filhos negligenciam, muitos pais não atentam para estar com os seus filhos, para poder ensinar, e poder passar aquele conteúdo que os professores, por meio das redes sociais, estão passando para os filhos em atividade em casa, e aí os filhos ficam quasemente à mercê. Então, nós precisamos ter cuidado com esses perigos que nos rodeiam. Perigos, volto a repetir, que já nos rodeiam há muito tempo, mas que agora se tornam mais intensos por causa da questão de estarmos muito tempo em casa. E para muitos que não davam muito atenção a essas redes sociais, que não davam atenção muito à televisão, que não sabiam mexer no computador, que não gostam, muitos que não se importam muito com celulares, chegam à questão do tédio, da inquietação, Muitas pessoas chegam a ficar entediadas em ficar o tempo todo dentro de casa, tinham muitas vezes o hábito de estar muito fora de casa, e agora muito dentro de casa, bate uma inquietação, essa inquietação se torna um tédio, e as pessoas começam a ficar ansiosas. Mas eu gostaria de ler mais textos bíblicos para poder quebrar e mostrar a você que a palavra de Deus, ela é o melhor remédio nessas situações. E em qualquer situação. A palavra de Deus, ela tem remédio para toda e qualquer doença, E a gente precisa atentar para ela, porque quanto mais
eu leio, quanto mais eu estudo a palavra, quanto mais eu ouço a palavra, né? Quanto mais eu me alimento dela, mais saúde eu tenho. Então, se a palavra me tem remédio para toda e qualquer doença, eu preciso buscar nela o remédio adequado e certo para que eu possa estar bem, né? Estar bem. E no Salmo 40, versículo 1 ao 3, né? Muitas pessoas estão inquietas dentro de casa, né? Muitas pessoas vivem o tempo todo ansiosas. E Salmo 40, versículo 1 e 3, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então, se estamos inquietos, a Bíblia nos chama que nós devemos ter paciência, esperar nele, no Senhor, não esperar nos homens. Estamos esperando, sim, um remédio, uma vacina, para que possa neutralizar esse vírus e que nós possamos voltar à nossa rotina diária. Sim, esperamos isso, com certeza esperamos isso, e oramos para que os homens descubram a vacina, para que possa acabar com essa pandemia. Mas nessa inquietação momentânea, nessa inquietação do momento, eu preciso confiar no Senhor, eu preciso me inclinar para Ele. E quando se trata disso, se trata de eu pedir, de eu me voltar para Ele. Eu preciso pedir ao Senhor, eu preciso clamar a Ele, para que Ele tire toda a inquietação do meu coração, para que Ele tire toda a ansiedade que existe no meu coração, para que Ele tire todo o temor que existe, né? Porque se nós não atentarmos para o Senhor, nós podemos entrar, muitos podem entrar em um momento de depressão, de angústia, né, de melancolia, né? A gente sabe que existe casos, né, de pessoas que nesse período aí já tiraram a sua própria vida, né? Mas a gente tem que procurar no Senhor forças, direção. É por isso que é o momento de refletirmos, né? Não deixarmos que essas coisas, esses temores nos assombre, né? Nós não devemos de hipótese alguma deixar, né, que este tédio, essa inquietação que existe, principalmente causado pela mídia, né? A mídia causa essa inquietação nas pessoas. As notícias e mais notícias e mais notícias negativas, elas trazem realmente um peso muito grande sobre muitas vidas, porque não administram bem a situação, né? E 1 Pedro 5,7, ele diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. É o Senhor. O Senhor é que tem cuidado de nós. Está ansioso? Está vivendo um momento tão difícil, né? Não estava acostumado a estar o tempo todo dentro da tua casa, vivendo agora uma vida de inquietação. Irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, lança nos pés do Senhor Jesus. Aí a gente entra novamente, que nós vamos falar oração. Talvez você viveu muito ausente, muito tempo, né, de elevar a sua voz ao Deus em oração. Talvez a sua oração tenha sido por muito tempo orações superficiais, né? Orações muito superficiais, orações talvez até abrangentes, né? Mas chegou o momento de você direcionar as orações em pontos específicos da sua vida, em áreas específicas, né? Chegou o momento,
Basta aquele momento passou de orações muito superficiais, passou. Agora é o momento de especificar, falar com Deus de forma específica, de forma clara, conversar com Ele, lance sobre Ele, porque Ele é quem tem cuidado de você, Ele é que tem cuidado de nós, né? Outra coisa também que a gente ouve muito, né? Até em entrevistas, a gente ouve das pessoas falando, os profissionais, alertando a população, que é com respeito a não ter medo, né? Fala de precaução, não de ter medo. A gente sabe que existe uma boa parte da mídia que leva o pânico, leva o medo às pessoas, mas também nós ouvimos de profissionais em que trazem uma palavra de que a gente não deve se desesperar, não deve entrar em pânico diante dessa situação. Vêm as recomendações necessárias e nessas recomendações nós podemos viver em paz, podemos viver tranquilos, né? Podemos estar nos relacionando com uma certa distância um para com o outro, no nosso trabalho, na rua, quando você for fazer uma compra, quando você for fazer um negócio, né? Mas a precaução, não pânico, não medo, não histeria, de forma alguma, né? Devemos entrar nessa onda do mal. O diabo tenta disseminar isso entre a população, o diabo lança por meio das mídias a mentira, e a gente precisa estar atento a isso, um engano, então a gente precisa estar atento. Por isso que o tempo que nós passamos diante da tecnologia, a gente precisa administrar bem e ter discernimento para poder administrar as informações que vêm e entram na nossa mente. Por isso que a palavra ela é capaz de bloquear, né, tudo aquilo que é ruim, porque você vai administrar. Se você tem a palavra no seu coração, na sua mente, se você está lendo, estudando a palavra, meditando nela, ela vai criar um bloqueio, né? Ela vai criar um bloqueio para as coisas ruins que você ouve, que você vê, né? Então a gente precisa estar bem atento a tudo isso, né? Outra coisa também, no livro de Mateus, que nós falamos, com respeito a gente não se preocupar com o dia de amanhã, é difícil. Eu sei que muitas das vezes é difícil isso. Colocarmos as nossas coisas em ordem, né? Para a gente estar se preocupando principalmente com o que a gente, que muitos ouvem, que a gente ouve com respeito à economia, né? Mas quem cuida de nós é o Senhor, né? Ele diz que a gente tem que lançar diante dele toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade, que a gente não tem que se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuida dele mesmo, basta cada mal, né? O mal de cada dia, né, em si mesmo. Então é suficiente. O mal que existe nesse dia, hoje, amanhã é um outro dia. Deus pode mudar a história, e Ele vai mudar a história, né? Ele vai mudar. Nós atentamos para a confiança nele, e nós precisamos clamar ao Senhor, precisamos buscar a Deus em oração, né? E mostrar a este mundo que a oração ela é capaz de mudar as circunstâncias. A oração ela tem poder, ela opera no âmbito espiritual, no âmbito físico, e se nós orarmos, né, com integridade no nosso coração, depositando nele, no Senhor, não confiando em nós mesmos, mas confiando em Deus, que Ele é capaz de mudar a circunstância, Deus vai mudar. Deus vai reverter o quadro, né? A perspectiva do homem que é alta, Deus pode romper isso aí e fazer com que os homens sejam decepcionados com respeito às suas estatísticas, né? Mas isso é se nós clamarmos ao Senhor, né? E diante dessas preocupações que nós temos, né, e que eu falei, que perigos que nós enfrentamos, né, e muito mais agora, porque estamos dentro da nossa casa há um maior tempo,
nós precisamos nos esforçar. Agora é uma questão de dedicação, determinação, né? Por quê? Porque se nós não tivermos determinação para colocarmos em prática alguns princípios bíblicos, a gente vai ficar o tempo todo em teorias, sabendo o que tem que fazer e nunca se faz e nunca se coloca em prática, né? Então eu preciso administrar bem isso. E quando isso ocorre, quando eu consigo, junto com a minha esposa, os meus filhos, ou quem quer que seja que está dentro da sua casa, que está convivendo com você naquele momento, né? Todos aqueles que fazem parte do âmbito familiar, né? Quando nós administramos bem esse momento, lá existe um versículo que diz assim nas Escrituras, que quando eu me deitar, né, eu não vou temer, que quando eu deitar, eu vou ter um sono suave. Muitas pessoas não conseguem ter um sono suave. Muitas pessoas não conseguem ter um sono tranquilo. A sua noite é uma noite perturbada, a sua noite não é uma noite muito agradável, não é boa, né? Eles temem a hora que deita, temem a hora que vai se levantar, né? Mas nós não precisamos temer, porque o Senhor é que cuida do nosso sono. Então, quando nós deitarmos e quando nós acordarmos, nós vamos estar conscientes que foi o Senhor que nos protegeu e nos guardou. Então, quando você deitar, tenha consciência que o Senhor está cuidando de você. Não tema aquilo que você ouviu durante o dia, não tema aquilo que foi propagado, e sua mente absorveu, não. Dobre o seu joelho, entregue ao Senhor a sua noite, o seu sono, e você vai deitar em paz e vai acordar em paz. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14, Paulo, ele diz o seguinte, Efésios 5, versículo 15 ao versículo 17, ele diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, como pessoas tolas, pessoas nécias, sem conhecimento, sem entendimento, mas como sábios. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Será que nós estamos realmente aproveitando ao máximo essa oportunidade que Deus está nos dando? Será que eu estou aproveitando ao máximo esta oportunidade que Deus está me dando, de estar maior tempo com os meus filhos, com minha esposa, maior tempo em casa? Será que eu estou aproveitando? A Escritura diz que eu devo aproveitar no máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a tua casa agora? Qual é a vontade do Senhor para a tua casa agora? Qual é a vontade do Senhor para a minha vida agora? Não praticava a oração coletiva, não praticava a oração individual, não tinha um momento com a família, não tinha um momento da conversa amigável, do momento de tratarmos da boa administração da casa, não tínhamos um momento do culto doméstico, não tínhamos nenhum princípio dentro da nossa casa às vezes não tinha alguns limites. Como é que eu estou aproveitando agora esse tempo? Estou aproveitando para rever algumas coisas
que eu falhei? Será que agora eu estou me redescobrindo com a minha casa, com a minha família agora? Eu preciso aproveitar agora a oportunidade. Eu preciso buscar agora. É o momento exato de Deus. É agora que Deus está me dando a oportunidade de rever tudo isso para melhor servir a Ele. E quando sairmos dessa situação, termos aprendido algo grandioso. Para quando sairmos desse momento, a nossa vida de intimidade, de relacionamento com Deus, seja diferente daquilo que estávamos ontem. Que o hoje, em casa, seja diferente do ontem em casa. Que o teu hoje em casa seja diferente do teu ontem em tua casa. Que a tua vida de relacionamento com Deus ontem, que não refletia muito, que não dava muito valor, que negligenciava muito, que hoje seja de maior intimidade, de maior respeito uns com os outros, seja de um maior relacionamento com os teus, né? E que a glória seja dele. Que a glória seja dele. E que em tudo isso possamos, com ações de graças, honrar o Senhor. Que dos nossos lábios agora possamos proferir constantemente e com mais consciência, algo mais consistente, que a nossa fé agora seja uma fé bem consistente, que o nosso andar agora seja um andar bem consistente e consciente no Senhor. Eu espero isso. Ora ao Senhor, ore ao Senhor, eu oro ao Senhor. Nós devemos orar a Deus para que esta mobilização do povo de Deus aconteça, e que muitos que viviam distante do Senhor, que possam ser despertados e a salvação alcance a sua casa. Que muitos que estavam distantes de Deus sejam renovados, restaurados, e possam a partir de agora servir ao Senhor com integridade, com sinceridade, com lealdade. Amém. Oremos ao Senhor. Pai amado e querido, eu quero te dar graças, porque eu sei que a tua vontade sempre há de prevalecer. Eu oro para que as nossas vidas nesses dias, que o nosso agir, que o nosso falar, que tudo quanto nós vivíamos antes, que o hoje seja diferente, que o hoje seja no Senhor, que as nossas prioridades que não eram o Senhor, que agora seja o Senhor, que tudo aquilo que precisa ser restaurado nas nossas casas, nas nossas vidas, que as pessoas que precisam alcançar a salvação em Cristo Jesus, que hoje alcance a salvação em Cristo Jesus. Que nós possamos, a partir desses dias, possamos sair com a nossa vida, com a nossa fé, de forma inabalável. Que nada possa mover, que nada possa servir de tropeço para nós, Senhor. Que aquele sentimento, que aquela consciência na razão, do arrependimento e da conversão, alcance os nossos corações nesses dias. É isso que nós te pedimos, Pai. Peço pela minha casa, peço pela casa do irmão, da irmã, do amigo, da amiga. Vai em cada lar, em cada casa, e faze isso para a glória do teu nome. Amém. Aleluia. Eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão
tua mão direita e te digo: não temas, não temas, estou contigo. Um bispo, sou teu Deus, não temas, estou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu sou o Senhor